Olá, tudo bem? Estou aqui de novo para fazer aquela pergunta que eu tenho feito nos últimos vídeos, que é: quem você tem sido nessa quarentena? E eu tenho pensado sobre essas questões e estudado um pouquinho de algumas mulheres da Bíblia e compartilhando aqui com vocês. Se você ainda não assistiu, lá no IGTV tem os outros vídeos. Nós já falamos de Dorcas, de Marta, já falamos de Débora, e hoje eu quero falar sobre uma mulher chamada Mical. A história dela, um pedacinho da história dela, está escrito lá em 2 Samuel, e eu vou ler o capítulo 6, versículo 16 apenas. E logo eu vou falar o que é a nossa reflexão de hoje. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Bom, Mical era a mulher casada com Davi, né? Então era a esposa de Davi. E aqui um contexto, não vou entrar em detalhes, mas Davi está voltando e ele traz consigo a arca da aliança que representava a presença de Deus, e ele vinha, e o povo todo vinha numa alegria, dançando, e Davi não estava nem aí, dançou, e o povo estava muito feliz, e Davi estava muito feliz por esse momento, né, especial de trazer a arca de volta para a cidade de Davi. E a esposa dele diz aqui que ela estava na janela, olhando de longe toda essa alegria. E ela critica a posição do seu marido. Ela começa a criticar, falar: nossa, depois mais pra frente, você pode ler na tua casa, que ela chama até ele de, na minha versão aqui, ela fala até que ele é como um vadio qualquer. Ela tá lá na janela e critica a dança de Davi, a alegria de Davi. O que eu quero dizer com a história de Mical, que eu convido você a ler depois os detalhes aqui, será que você tem sido como Mical nessa quarentena, só olhando pela janela, vendo realizações, acompanhando ali de longe algumas coisas e tem até criticado algumas posições, posturas e até comemorações? Embora estejamos num momento bem complicado, né, dessa quarentena, pelo coronavírus, por todas as situações que nós temos acompanhado, né, pelo mundo, mas também sabemos que algumas pessoas têm aproveitado esse tempo de reclusão, de isolamento, para realizar algumas coisas. E aí eu te faço a pergunta, reflita comigo hoje se você não está sendo como Mical, parada na janela, só olhando a alegria, a diversão, a realização, a comemoração, ou quem sabe vendo atitudes e ações e criticando. Porque quando a gente não participa de alguma coisa, quando a gente não se vê envolvido em alguma coisa, a nossa humanidade é levada a um sentimento que é um sentimento que o Senhor não aprova, que é o ciúmes, né? E às vezes por não realizarmos, por não fazermos, por não sermos, né, como aqueles que nós estamos olhando de longe, isso pode gerar ciúmes, críticas. Então eu convido você a pensar se você está sendo Mical. Se você tem sido uma pessoa assim, que está aqui, ó, só olhando pela janela, não faz nada, não participa e ainda critica, seria um bom momento para você rever essa posição, né? Então não fique só observando, participe das alegrias, participe dos momentos, participe também das dores, realize, né? Ao invés de olhar e criticar às vezes aquele que está realizando e acaba realizando até errado, mas na tentativa de acertar, não critique, vá e ajude e realize junto. Aproveite esse tempo da quarentena para sair da janela, né? Mical ficou ali, criticou e não participou de toda aquela comemoração, não se alegrou com aquele povo, ela perdeu aquele momento. Então, que nós sejamos como Mical, certo? Então pensa sobre isso, reflita bastante. Se você se enquadrou nessa história um pouquinho, temos chance de mudar. Agora, se você não se enquadrou, também não critica aquele que você pensa: ah, fulano tá só na janela observando e dá critica aos outros. Não, seja um instrumento ajudador também, né?
traga uma palavra de ânimo para essa pessoa, envie esse vídeo, quem sabe ela saia dessa zona de conforto e ela saia da janela. E deixa a janela só para aquela música, né? Aí eu vou para casa dela e falar, deixa só essa parte que é a melhor.